Você da internet pode compartilhar esse vídeo, que certamente a palavra de Deus vai chegar ao coração de outras pessoas. Marcos 5:24 diz assim: E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Vamos colocar aqui, irmãos, um problema que precisava ser resolvido. Quantos anos existia esse problema? 12 anos. Vai guardando essas informações, porque daqui a pouco nós vamos buscar a inspiração da palavra. Veja que um problema que se arrastava, que estava prolongado por 12 anos. É claro que a gente tem que entender, irmãos, a maneira de Deus tratar, Deus agir, Deus manifestar o poder dele sobre a nossa vida. Não quer dizer que o seu problema vai ser longo, extenso assim, né? Mas entenda inicialmente que, independente do tempo que às vezes nós queremos que seja no nosso tempo, né? Tinha que ser hoje, tinha que ser logo, o milagre tinha que acontecer imediatamente, mas não é bem assim. Entenda que diante desse tempo, o Senhor, ele tem, irmãos, a ferramenta, ele tem a maneira, ele tem a solução para poder te ajudar. Continua aí comigo a leitura, verso de número 26. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Olha só, igreja, já para a gente adiantar e já pegando as informações aqui. Veja que às vezes tem gente que gasta tudo que tem, né? Ela tem ali um recurso, ela tem uma condição, ela vai procurar uma ajuda diante dos especialistas. Nada contra os especialistas, né? Trabalharam, estudaram, amém, glória a Deus por isso. Mas o texto está falando, irmãos, que tudo que foi feito, nada foi resolvido. Porque entre aquilo que eu sempre falo aqui na igreja, problemas espirituais só resolve de forma espiritual. Não adianta eu querer resolver um problema espiritual, irmãos, procurando ali o conhecimento da ciência, o conhecimento humano que algum especialista teve, pagou preço, estudou, olha, mas ele sabe o que fazer. Irmãos, problemas espirituais só vão ser resolvidos de forma espiritual. Mas tem gente que ainda insiste. Leve, irmãos, leva para onde você está sendo então conduzido, mas antes de tudo, busca Deus. Antes de tudo, irmãos, coloca na mão do Senhor. Não é errado não, igreja, buscar um especialista, um doutor, uma pessoa que é estudada naquela área para ajudar você, alguém da sua família. Pode fazer, não tem erro nenhum. Mas antes de tudo, eu devo buscar a Deus. Eu devo colocar esta causa diante do Senhor. Porque senão vai ser, irmãos, a sua vida, a sua causa, a minha causa, igual o caso dessa mulher. Ela investindo ali diante dos especialistas, dando tudo que tinha, e o texto final diz ainda que antes ainda ia piorando. A cada dia que passava, as coisas iam piorando. Versículo 27, diz aí: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, tendo a multidão, e o tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Vamos repetir isso? Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. 29 diz assim: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu coração, no seu corpo, está já o que, igreja? Já curada daquele mal. Aí termina, logo Jesus, então, conhecendo que a virtude de se saíra, logo voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Porque havia sido um toque diferenciado, havia sido um toque, irmãos, que provocou o milagre, que fez com que então saísse o poder, a virtude. E aí diz mais ainda, vamos ler até o 34, e disseram-lhe aos seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. E então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos?
Veja que aqui é um texto muito conhecido dentro da igreja cristã evangélica, onde fala da cura da mulher que sofria 12 anos com hemorragia. E a gente vê esse texto trazendo para os dias atuais. A gente vê, irmãos, muitas pessoas passando, claro que por situações diferentes, mas a gente vê que assim como funcionou no passado, funciona hoje também. E eu quero aqui abordar algumas coisas que eu acredito que vai despertar em você a fé e que vai fazer com que você também posicione diante de Deus, provocando o grande milagre na sua vida. Antes da gente apontar aqui, começando pelo início da leitura, me chama a atenção aqui de começar pelo verso 28, até conhecido, decorado por muitas pessoas, repetimos por 2 vezes aqui agora. O que está escrito? Leia mais uma vez comigo em voz alta. A fala da mulher, vamos lá. Porque somente tocar nas suas vestes, sararei. Então uma tradição que traz para o eu, se eu tocar, se eu tiver a condição de tocar, eu vou ficar sarada, eu vou ficar curada. Eu quero aqui, irmãos, começar dizendo que eu vejo, claro que o Espírito de Deus nos dá essa condição de entender, que aqui nasceu o milagre dessa mulher. Alguns poderão apontar e dizer, não, foi lá quando ela tocou em Cristo que quando então saiu o poder, a virtude. Lá foi, irmãos, a conclusão. Lá foi, vamos dizer assim, a manifestação que se materializou, onde o corpo dela ficou completamente curado. Mas se a gente analisar e apontar aqui, irmãos, para outros versículos, nós vamos ver Paulo falando em 2 Coríntios 4:13. Ele diz assim, eu criei, eu acreditei, eu confiei, por isso eu falei. Irmãos, a gente não fala nada se a gente não acredita. Essa mulher, quando ela estava dizendo, se eu tocar, ficarei curada, ali a fé já foi plantada no coração dela. Ali ela já tinha a convicção, a certeza que quando ela tivesse o encontro, quando ela tivesse ali com Cristo, irmãos, ela ficaria curada daquela enfermidade. Por isso é importante, irmãos, entender que nós precisamos muito do posicionamento da declaração. O que tem saído da sua boca? Quais são as palavras que você tem proferido, declarado? Quais são as palavras? E olha, ela fala, irmãos, em um momento difícil, em um momento que a gente pode imaginar aqui, pela lógica, essa mulher ela estava desgastada. Essa mulher ela estava fraca, porque perder sangue, irmãos, sangue é vida, e ela perdendo sangue por muitos anos, eu imagino ela fraca, debilitada, ela entenda a forma aqui, se arrastando, não fisicamente, mas ali, irmãos, precisando de pessoas talvez, para empurrar, para incentivar, mas naquele dia ela foi sozinha. Naquele dia ela falou, se eu tocar, se eu estiver diante dele, se eu lá for, eu ficarei curado. Olha aí a declaração de Paulo, 2 Coríntios 4:13. Olha o que diz aí, guarda na sua Bíblia, se não tem marcado, marca aí, 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, leia em voz alta agora, igreja, criei, por isso falei. Pode ser mais forte, vamos lá? Criei, por isso falei. Acreditei, eu confiei, por isso eu estou dizendo. Para a pessoa que está doente, ela precisa chamar a cura sobre a vida dela. A pessoa que está, irmãos, precisando de uma libertação, ela precisa chamar a libertação para a vida dela. A pessoa que está passando por um momento difícil no casamento, na vida financeira, ela precisa provocar o milagre. Você crê no milagre? Então comece a falar do seu milagre, comece a dizer, comece a confessar da vitória que Deus vai te dar. Aí tem gente, irmãos, que lá no coração ela crê, Deus vai fazer a obra, mas ela não fala, ela não pronuncia, ela não anuncia, ela não diz. Sabe por que é importante a gente falar? Eu vejo aqui, igreja, Jesus falando assim, quando 2 de vós ligados aqui na terra, é ligado aonde? É no céu. Se a gente está falando, se a gente está expressando, há uma concordância aqui na terra que está também sendo concordada onde? No céu. Então eu tenho que declarar, estou curado, eu estou liberto, minha vida financeira já mudou, o meu casamento já mudou, o Senhor já transformou. As pessoas poderão até te chamar de doido, louco, de olha, a pessoa está ficando gaga. Não, pode falar o que for, mas no teu coração creia. Paulo está dizendo, por isso eu disse, porque antes de dizer, eu já estava crendo.
Irmãos, tem gente que está faltando é crer, está faltando acreditar no milagre, na providência, né, na atuação divina, e por isso ela não tem falado. O inimigo tem fechado a boca dela, o inimigo tem neutralizado, tem feito a pessoa talvez até ficar com medo. Mas e se eu falar e não der certo? E se eu falar não me acontecer? E se eu falar e passar vergonha? Sabe que se você tiver dúvida, é o que realmente vai acontecer, porque Deus não age na dúvida, Deus age através da fé. E a fé, irmãos, é a confiança que nós temos na palavra, que o que o Senhor disse vai se cumprir. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então, você que tem um problema que precisa ser resolvido, você precisa crer que esse problema vai ser resolvido. Você tem que acreditar que o Senhor vai solucionar esse problema, por mais que pela aparência, a evidência, a circunstância te mostre ao contrário. Que quando você fala assim, quanto mais eu luto, parece que mais distante do milagre eu estou. Quanto mais eu estou convicto de que algo bom da parte de Deus vai acontecer, parece que eu fico mais... Parecer é dúvida, irmãos. Deus não atua no parecer. Deus não atua, irmãos, quando a gente está inseguro. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a Deus. Quando Deus fala, nós temos a convicção no coração. E aí essa é a hora de você se posicionar. Essa é a hora de você, então, irmãos, se colocar diante daquilo que é um desafio que você está enfrentando e começar a dizer: a vitória já está registrada no céu, esse milagre o Senhor já fez. Ainda nada aconteceu, como o caso dessa mulher. Ela lá, a Bíblia não fala, né? Mas imagina, ela lá na casa dela, talvez lá na rua, talvez lá no seu trabalho. O que essa mulher dizia? Se eu somente tocar, eu vou ficar curado. Veja que ela não estava ainda diante de Cristo. Veja que ela ainda não tinha tocado, mas ela já dizia, porque em seu coração ela já cria, já acreditava no grande milagre que o Senhor estaria já ali fazendo em seu favor. Amém, igreja? Então diga comigo, antes de tudo, diga: eu preciso pronunciar a minha fé. A fé que você vive é uma fé firmada na palavra, é uma fé, irmãos, que vem através do que você ouviu Deus falar. Então vai adiante, vai em frente, porque vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Então vamos agora aqui voltar para o versículo 24. Se a gente pegar o 23 e o 24, nós podemos aqui enfatizar, irmãos, que essa mulher, ela estava com muito problema de saúde, e apareceu aí a multidão. E a multidão é válido aqui enfatizar que a multidão representa para nós os grandes muros, né? os grandes obstáculos, as grandes dificuldades que aparecem no meio do percurso. Eu vejo que, irmãos, a primeira barreira que essa mulher enfrentou foi enfrentar a multidão, né, de pessoas que apertavam ali. Eu fico imaginando, irmãos, naquele caminho apertado, onde todo mundo queria estar ao lado de Cristo, todo mundo queria estar junto com Cristo, e essa mulher, ela chega, e por mais que difícil, né, ela está ali vendo todas as dificuldades, ela começa, irmãos, a enfrentar as grandes, né, adversidades no percurso. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que quando a gente está num percurso, eu falo sempre, é o processo, né? A gente passa pelo processo, mas temos que aguentar esse processo, irmãos. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está operando, e nesse processo, por mais que parecesse difícil essa mulher chegar, o que a gente encontra nela? Diga comigo: insistência. Amém? Ela teve o que, igreja? Insistência. Porque ela poderia, irmãos, imediatamente, logo quando avistasse a multidão. Quando a gente fala multidão aqui, você tem noção de qual era a multidão? Vamos pegar alguns registros bíblicos. Lá da multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia fala que era 5.000 mulheres e crianças, né? E imagina, irmãos, eu acredito que aquele número dobrava. 5, 10 mil pessoas num lugar, espaço curto. Então veja aquela mulher vindo lá no final da fila para ter um encontro com Cristo. Logo quando então avistasse aquele número de pessoas, logo ela poderia falar assim: não, esse negócio não é para mim não, tem muita gente, como que eu vou chegar até ele? Como que eu vou tocar nele? Mas o que a gente vê, igreja? Insistência. Diga comigo: eu preciso insistir no meu milagre, na minha vitória, naquilo que Deus está fazendo em meu favor. Tem que insistir, irmãos. Você vai olhar para as pessoas, para a multidão, e muitas vezes você vai desanimar. Muitas vezes você vai ficar sem até esperança. Eu estava com tanta esperança até avistar a multidão, mas depois que avistei a multidão, perdi a esperança.
já vejo que não é possível mais chegar até Cristo. Mas veja que essa mulher, irmãos, ela começa a passar, eu imagino, né? Dá licença, olha, por favor, eu preciso passar, eu tenho que chegar até ele, dá licença, porque se eu tocar, eu vou ser curada. Eu imagino, irmãos, que nesse percurso de insistência, ela declarava no seu coração: se eu somente tocar, ficarei curado. Veja que no momento, irmãos, de luta, em seu coração, ainda que você não consiga expressar, falar, mas em teu coração tem que estar crendo: se eu somente tocar, eu vou ser curado. Eu creio, Deus está trabalhando para esse milagre no meu casamento. Eu creio que Deus está trabalhando para essa área da vida financeira, as portas vão se abrir. Deus está trabalhando. Amém, igreja? Então, prossiga até Jesus. O que é isso? Insista até o seu objetivo. Porque, irmãos, o objetivo daquela mulher era tocar em Cristo. O objetivo que ela tinha era ir até Jesus. E ela foi, ela insistiu e ela chegou. Amém? É o que a gente vê aí no verso 23 e 24. Agora no 25 e 26, olha o que a Bíblia nos mostra aqui. Leia novamente. E essa mulher, que havia quantos anos? 12 anos. Tinha um fluxo de sangue. Já havia padecido com muitos médicos, olha aí, despedindo, né, tudo quanto tinha, e nada aproveitando isso, antes indo a pior. Eu quero fazer uma pergunta que não precisa responder em voz alta, responda para você: existe alguma área da sua vida que você vem se arrastando? Porque a segunda dificuldade que essa mulher, irmãos, enfrentou foi em si mesmo, as suas limitações. Veja que muitas vezes nós queremos estar todos os dias fortes. A gente quer todos os dias, a gente está animado. A gente todo dia quer que a gente esteja, irmãos, né, no alto. Mas vai ter dia que a gente vai estar se arrastando. Queira você ou eu aceitar, essa é a vida. Vai ter dia sim, irmãos, que vamos estar para cima, mas vai ter dia que vamos estar para baixo. Não porque a gente quer, ninguém quer, irmão, se arrastar. Mas a hora que eu perceber, opa, eu estou me arrastando, né? Essa área da minha vida está se arrastando, eu não posso aceitar isso. Eu não posso deixar que isso venha fazer parte da minha vida. Essa mulher, mesmo fraca, mesmo debilitada, eu imagino em algum momento no seu percurso, talvez, ela estava ali se arrastando, mas ela estava no coração: se eu somente tocar. A palavra-chave é essa, igreja: se eu somente tocar, eu vou ficar curado. E entenda, mesmo se arrastando, se eu tocar em Jesus, o milagre vai acontecer. Porque tem gente que fala assim: mas olha, o casamento está se arrastando, a vida financeira está no vermelho, se arrastando, né? A vida espiritual está de mal, está se arrastando, está nas últimas. Aí quando a pessoa olha para esse lado, se arrastar, a força de expressão aqui na declaração, que, né, é uma linguagem figurada, a gente vê que muitas pessoas desistem. Já que está se arrastando mesmo, né? Para que continuar? Para que insistir? Mas eu vejo essa mulher mesmo fraca, né? Provavelmente, né, se arrastando em algum momento ali do percurso da caminhada, mas mesmo assim insistindo e indo para o seu foco, que era tocar em Cristo. Amém, igreja? Agora, 3 coisas que a gente vai aqui atentar. No versículo 27, leia em voz alta o início do versículo. Ouvindo falar. O que ela fez? Ouviu falar de Jesus. Eu imagino aqui, irmãos, pela a história que nós já lemos, essa mulher, outra hora, ela ouvia falar: procure o médico fulano de tal que vai te ajudar. Mas agora ela ouve falar de Jesus. Agora, veja só, irmãos, veja o que você tem ouvido. Veja quem você está ouvindo. Porque muitas vezes as pessoas que vão falar com a gente, vai falar para a gente ir para outro caminho. Mas sempre vai ter um mensageiro de Deus anunciando as boas novas, anunciando o Evangelho, a palavra de Deus sendo anunciada, para que o poder de Deus se manifeste através do nome de Jesus. A palavra de Deus sempre vai estar sendo anunciada, seja no culto, seja no louvor que você ouve, seja na internet, seja na rádio. Jesus está sendo pregado. Essa mulher, quando ouve falar de Jesus, é para esse caminho que eu vou, é para ele agora que eu vou. Porque, irmãos, veja, outra hora ela ouvia falar de procurar outra saída, o escape é esse, mas ela investiu tudo que tinha, e a Bíblia fala que tudo ia de mal a pior. Agora, ouvindo Jesus, ela está dizendo: eu vou para Cristo, eu vou, para Jesus. Infelizmente, claro que acaba sendo feliz, em partes, mas infelizmente tem gente que
acaba deixando Jesus como última opção de escolha. Eu vou tentar isso, tentar aquilo, depois, quem sabe um dia, me rendo aos pés de Jesus, né? E a gente vê, claro que eu falo parte feliz, é que ela foi, embora ser a última opção que ela tinha, mas ela foi. Mas eu quero dizer aqui, irmãos, você que está tendo a oportunidade, a opção do momento de escolher Jesus, de ter Jesus, não vai para outro caminho não. Outro caminho é engano, é ilusão. Tem gente que está em Cristo, irmãos, e quer ir para o caminho da perdição. Eu vou buscar o macumbeiro, o feiticeiro, eu vou buscar outro caminho. Isso é ilusão, isso é o que o diabo quer para te derrubar. Estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Amém, igreja? Estamos já em Cristo. Agora nós não podemos, né, aceitar outras opções religiosas, espirituais que dizem por aí, né? Agora, claro que quem ainda não ouviu Jesus, não conheceu Jesus, que já tentou na porta A, porta B, já foi para outro caminho, já foi para outro lugar, olha, agora sim, depois na minha velhice, né? Quantas pessoas se converteram, irmão, já na sua velhice? Amém. Mas nós que temos já a oportunidade de estar em Cristo, não existe outro caminho, não existe outra saída. Amém, igreja? Diga comigo, só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Irmãos, não tem outro caminho que vai te salvar, não tem outro caminho que vai te levar para o céu, não tem outro caminho que vai, irmãos, te abençoar com as bênçãos do céu, de Deus para a sua vida. Amém? O mundo aí fora, as pessoas, uma falsa amizade tem levado as pessoas a acreditar que, irmãos, existe, né, opção B, C, D melhor do que Jesus. Quantas vezes a gente ouve por aí, pessoas falam, não, olha, o caminho da macumba é melhor, o caminho da feitiçaria é melhor, o caminho da perversidade é melhor. Já ouviu por aí, irmãos? É tudo ilusão, é tudo enganação, aonde o diabo quer usar disso para te passar rasteira, para te derrubar. E a Bíblia diz que o tombo é grande, né? Se você for por este caminho errado, porque há caminho que parece ser bom, mas o fim é morte e é destruição. Amém? Versículo 28, o que está escrito? Porque dizia, só isso, agora ela está falando. Veja só, igreja, primeiro ela ouviu, depois agora ela está dizendo, ela está falando. Mesmo que muitas vezes você esteja, irmãos, lamentando as dores, as dificuldades, as lutas, é momento de você olhar para o lado da fé, olhar para o lado, né, da palavra de Deus, e começar a declarar palavras de fé e esperança para o seu coração. Porque quantas pessoas que às vezes só falam, irmãos, o que não edifica, só falam o que não deveria estar falando, desculpe a expressão, mas besteira, palavrão, palavra torpe. Eu estava lendo hoje aqui, nem está no meu esboço, mas eu vou procurar aqui, Efésios capítulo 4, o verso 29, li isso pela manhã, Efésios 4, 29, olha o que está escrito aí, igreja: não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Top, pesada, dura, né? Palavra negativa, palavra de destruição, palavra que vem, irmãos, né? Humilhar, ofender as pessoas. Não sai da sua boca esse tipo de palavra, não. Mas o que, igreja? Mas saia da sua boca o que, igreja? Só a que for boa para promover a edificação, para que deem graças aos que a ouvem. Muda a tradução, por favor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause o que, igreja? Destruição. É claro que, lendo assim, a gente pode pensar que é para o próximo, né? Para o filho, marido, esposa, pai, mãe. Mas antes de atingir outras pessoas, o maior, irmãos, que é atingido somos nós mesmos. Então, quando está dizendo que não sai da sua boca nenhuma palavra que cause destruição, não é só para destruir a vida de outras pessoas. Não saia da sua boca palavras que venham te destruir. Não saia da sua boca palavra que venha te ferir, te machucar, te colocar para baixo. Exemplo, irmãos, do vocabulário de pessoas que usam palavras que não deveriam usar. Não consigo, não posso, não dá, não vai dar certo. Olha, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser pobre, sou doente, sou miserável. Quantas pessoas que esse vocabulário está no seu dia a dia? Troca o vocabulário, muda a frequência, vira a chave, irmãos. Busque falar palavras que venha te motivar, que venha te trazer ânimo, que venha trazer esperança para o seu coração.
Vamos continuar lendo aí, nessa versão. Não saia a palavra da vossa boca que cause destruição, mas só as que sejam o que, igreja? Só as que sejam boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça e aos que a ouvem. Amém. Então primeiro ela ouviu e agora ela está falando. Ela está dizendo. Qual que é a frase dela? Se eu somente tocar, sararei. Se eu estiver lá diante de Cristo, vou ficar sarado, vou ficar bem. 29, Marcos 5, 29. Falei que era 3 coisas. Primeiro ela ouviu, depois ela falou, e agora no versículo 29, o que está escrito aí? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu seu corpo já está curado daquele mal. Então a gente vê, irmãos, que agora depois de ouvir, depois de falar, agora ela está agindo, ela está se posicionando, e no se posicionar, no agir, você vê que agora ela está já curada, ela já está livre daquele mal. Então diga comigo, eu preciso ouvir, falar e agir. 3 coisas que se você fizer, irmãos, o poder de Deus vai se concentrar em sua vida, fazendo com que os grandes milagres venham a acontecer. Precisa ouvir Deus. Você precisa falar conforme Deus tem falado ao teu coração. Você precisa agir conforme Deus tem mostrado o conhecimento bíblico para a sua fé, para a sua vida, no seu dia a dia. Amém, igreja? Então essa mulher, mesmo se arrastando, mesmo fraca, ela pode então, ouvir, falar e agir. Então mesmo com dificuldade, nós podemos se posicionar, ouvindo, falando e tomando decisões conforme a palavra de Deus. Para terminar aqui, igreja, o verso de número 30, está escrito assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíram, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Amém. Eu vejo que aqui, irmãos, foi a virada da chave, na vida dessa mulher. A virada para a vida dela foi nesse momento. Embora o milagre começou lá atrás, aqui a gente vê claramente a hora da virada, onde Jesus está então falando para os discípulos: saiu virtude, saiu poder. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou, buscando a essência, buscando realmente o poder de Deus. É claro que hoje nós não temos Jesus fisicamente. Jesus está, irmãos, através da palavra, e Ele está em nosso coração. Mas diante do desafio que você está passando, enfrentando, eu convido você para tocar nele hoje diferente. Toque em Jesus diferente hoje, mais uma vez. Senhor, eu quero te tocar como nunca te toquei. Por isso que nós vamos exercer a fé, irmãos. Como eu falava no início, quando você tocar nesse manto, não toca só por tocar não, mas toca com fé. Porque a Bíblia diz que se a gente faz as coisas sem fé, é pecado. É melhor que não faça. Então, Senhor, tem um problema que está se alastrado aí, estou se arrastando nele há tanto tempo. Senhor, eu vou tocar crendo no milagre, na vitória, na bênção. Eu vou tocar acreditando na providência, na porta que vai se abrir. Senhor, eu quero tocar no Senhor diferente hoje. E aí, irmãos, a nossa parte nós vamos fazer. A parte do milagre é Deus que faz. Veja que o texto, a gente terminou lendo, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Então ela fez a parte dela, o poder de Deus se manifestou ali, irmãos, fazendo com que então ela ficasse ali curada, ela ficasse ali livre daquele mal. Então eu e você, nós temos que fazer a nossa parte, ao ponto de que a gente fazendo a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele operando na nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, fique na paz, fique com Deus, compartilhe esse vídeo, certamente essa palavra vai alcançar ao coração de outras pessoas.